Oi meninos, bom dia. Hoje nós iremos dar continuidade ao conteúdo que nós vimos na aula passada, ok? Que é sobre o sistema locomotor, mas antes disso eu vou dar umas dicas para vocês. Que vocês procurem um lugar calmo, bem arejado e silencioso, tenham sempre perto de vocês lápis, borracha e caneta, e o livro e o caderno de vocês para as devidas anotações, ok? Nós iremos ver o sistema locomotor, parte 2, onde hoje nós abordaremos o sistema esquelético, que ele é composto por ossos e cartilagem, que estão perfeitamente arranjados na forma do nosso esqueleto. O esqueleto humano adulto ele é formado por 206 ossos, que atuam na sustentação do organismo, proteção dos órgãos vitais, garantia da movimentação, produção de células sanguíneas e armazenamento de alguns sais minerais, tais como o cálcio e o fósforo. Os ossos, eles são formados por um tipo especial de tecido conjuntivo, o tecido ósseo, que possui uma matriz intracelular mineralizada. Esse tecido, apesar do que muitos pensam, é formado por células vivas, os osteoblastos, osteoclastos e osteocitos. O primeiro grupo é de células responsável pela síntese da matriz óssea, estando essas células relacionadas com a reparação do osso. Os osteoclastos atuam na reabsorção do tecido ósseo. Já os osteocitos estão relacionados com a manutenção da matriz e com a sua reabsorção quando estimulados pelo hormônio da paratireoide. Aqui é a estrutura de um esqueleto humano, né, onde tem crânio, onde tem o nosso crânio, o maxilar, a mandíbula, tem a clavícula, a escápula, o mero, tem o maior osso do nosso corpo, que é o fêmur, tem a patela, que fica aqui no joelho da gente, e assim por diante. A classificação dos ossos, né? Didaticamente, costuma-se classificar os ossos de acordo com a sua forma, em 5 tipos principais: longos, curtos, planos, irregulares e sesamoides. Observe a seguir as principais características de cada tipo. Os ossos longos apresentam maior comprimento em relação à largura e espessura. Entre seus exemplos estão o fêmur e a una. Ossos curtos, todas as dimensões, comprimentos, larguras e espessura são equivalentes. Exemplos dele é o tarso e o carpo. Ossos planos e laminares, possui fina espessura e comprimento e largura equivalentes. Por exemplo, podemos destacar os ossos do crânio. Ossos irregulares, não apresentam uma forma geométrica definida, como exemplos, as vértebras. E os ossos semamoides, são pequenos e arredondados. Seu principal exemplo é a patela, que fica no nosso joelho. As articulações. As articulações elas podem ser definidas como local de união entre 2 ou mais ossos. Costuma ficar aqui entre o pulso. Nós temos essas articulações aqui nos cotovelos, nos joelhos, aqui no pezinho, nos dedos, as articulações. Algumas articulações permitem movimentação do nosso esqueleto, sendo fundamental frisar que nem todas realizam tal função. Nem toda articulação tem o movimento que nós fazemos no pulso, nem todas as articulações têm essa função. As articulações elas podem ser classificadas de acordo com o seu grau de movimentação em 3 tipos básicos: a sinartroses, também chamada de articulações imóveis, porque elas não têm movimentos. As anfiartroses caracterizam-se por serem ligeiramente móveis, e as diartroses, capazes de permitir grandes movimentações. Aqui está um exemplo de uma das articulações que fica aqui nos joelhos do ser humano. As articulações também podem ser classificadas de acordo com o material encontrado entre os ossos. Articulações fibrosas
presença de tecidos conjuntivos fibrosos entre os ossos. Essas articulações elas apresentam mobilidade reduzida ou são imóveis. Existem dois tipos de articulações fibrosas, as suturas e as sindemoses. As suturas são encontradas nos ossos do crânio e a membrana de tecido conjuntivo observada entre esses é muito fina. E as sindesmoses apresentam características similares às suturas, porém não são observadas no crânio. As articulações cartilaginosas, presença de tecido cartilaginoso entre os ossos e da redução de mobilidade. Podemos classificar essas articulações em sincondroses, formada por cartilagem hialina, e em sínfises, que apresentam cartilagem fibrosa. Um exemplo de articulação cartilaginosa é a presente entre as porções púbicas dos ossos do quadril. As articulações sinoviais, presença de uma cápsula que demilita. Articulações sinoviais, presença de uma cápsula que delimita uma cavidade articular. Nessa cavidade é encontrado um líquido viscoso que recebe o nome de líquido sinovial, o qual é rico em ácido hialurônico. Esse ácido apresenta um importante efeito lubrificante. Esse tipo de articulação pode ser conferido na complexa articulação do joelho. Também temos o esqueleto axial e apendicular. O esqueleto humano ele pode ser dividido em duas porções, axial e apendicular. No chamado esqueleto axial, temos o crânio, as vértebras, as costelas, o esterno e o osso hioide. O crânio é formado por 28 ossos. É a porção responsável por garantir principalmente a proteção do encéfalo. As vértebras formam a chamada coluna vertebral, a qual é composta por 26 ossos, 33 vértebras. A coluna garante a proteção da nossa medula espinhal. Costelas, formadas em seus 12 pares, a caixa torácica. Os 7 pares superiores recebem o nome de costelas verdadeiras e articulam-se diretamente com o externo. Os 3 pares sequentes articulam-se de maneira indireta e recebem o nome de falsas costelas. Vale destacar que a 11ª e a 12ª costela são chamadas de flutuantes e não fazem articulação com o externo. Externo, localizado na parte anterior do tórax, e o osso hioide não possui articulação e é encontrado entre a mandíbula e a laringe. O esqueleto apendicular, por sua vez, é formado pelos membros e pelas cinturas escapular e pélvica. Os membros superiores são formados pelo húmero, que forma o braço, pela una e pelo rádio, que formam o antebraço. O punho e as mãos são formados respectivamente pelo carpo, o metacarpos. Os dedos, por sua vez, são formados pelas falanges. Já os membros inferiores são formados pelo fêmur, que é o osso da coxa, pela tíbia e pela fíbula, que forma a canela. O joelho é composto pela patela e nos pés encontramos os ossos do taço, metatarso e falanges. Cintura escapular e pélvica. A cintura escapular, que é formada pela clavícula e a escápula, une o tórax aos membros superiores, enquanto a cintura pélvica, que é formada pelos ossos do quadril, liga-se ao sacro e aos membros posteriores. Aqui eu separei para vocês a figura do esqueleto apendicular, só o que faz parte do esqueleto apendicular, e o só o que faz parte do esqueleto axial, ok? Lembrando, galera, que se vocês quiserem rever esta aula,
ou os demais conteúdos, vocês podem acessar o site www.escolapequenospassos.com.br. Lá vocês terão acesso a todo o nosso conteúdo e não esqueça de acessar a nossa agenda eletrônica. Lá diariamente é postadas as atividades diárias de vocês. Tenham um bom dia de estudo e até a próxima aula.